Salve, salve galera do sexto ano! Na nossa videoaula de hoje, damos prosseguimento ao gênero textual relato de viagem. E hoje falaremos sobre a estrutura narrativa desse gênero textual. Vamos que vamos, galerinha! Bom, a estrutura narrativa do gênero textual relato de viagem, ela é composta pelos elementos personagem, enredo, tempo, espaço, foco narrativo, situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho, ou seja, aquilo que já vimos quando falamos sobre a tipologia textual narrativa. E aí vamos a partir de agora especificar um pouco mais cada um desses elementos que compõem esse gênero textual. E começamos com o personagem ou os personagens. Bom, os personagens são os seres que participam da história narrada. Podem ser protagonistas, antagonistas e secundários. O protagonista é, por assim dizer, o herói da história. O antagonista, em geral, são os vilões. E os secundários são aqueles personagens que podem ser vilões ou amigos do protagonista, mas de segundo escalão. Ou seja, não são os principais da história. No gênero textual relato de viagem, obviamente você é o protagonista da sua história, porque você também é o narrador. E as pessoas podem ser antagonistas ou secundárias, a depender da função que ela exerce ali no seu relato de viagem. Já o espaço é o ambiente em que esses personagens circulam e onde se desenvolve o relato. Por exemplo, se você viaja para o interior da sua avó ou do seu avô, o espaço será o interior da sua avó e do seu avô. Ele pode ser interno ou externo, pode acontecer dentro de lugares fechados, como dentro de casa, ou ao ar livre. No que diz respeito ao tempo, o tempo é quando acontece o relato. Ele é classificado como cronológico, ou seja, marcas temporais no texto. Eu acordo, eu me levanto, eu escovo meus dentes, então eu vou fazendo uma cronologia das minhas ações no decorrer do meu relato de viagem. Já o foco narrativo, ele é a posição do narrador em relação à narrativa. O narrador é personagem, ou seja, ele narra a história em primeira pessoa, ou o narrador é um ser onisciente que narra a história em terceira pessoa. E aí, como é um relato de viagem, o ideal é que você narre o seu relato de viagem em primeira pessoa. Hoje eu fui à casa da minha avó, comi bolinho de não sei o que, então você vai narrando sempre em primeira pessoa. O enredo, ele é a ação do relato. É composto por uma sequência de fatos vivenciados em um determinado tempo e espaço. Fazem parte do enredo a situação inicial, por exemplo, hoje acordei, o desenvolvimento, o que você fez depois de se acordar, o clímax, que é o momento mais alto ali da sua história, da sua narrativa, e o desfecho, o que aconteceu no final da sua narrativa. Por exemplo, falamos agora sobre a situação inicial, com um pouco mais de profundidade. A situação inicial, ela é a composição do cenário da narrativa e da apresentação de seus personagens marcados pelo uso de texto descritivo e adjetivos.
Então, se você vai começar a dizer, cheguei no interior da minha avó, você vai descrever um pouco como é sua avó, vai descrever um pouco como é o interior da sua avó e vai adjetivá-lo, é bonito, é feio, gosto daqui, não gosto. Então você vai fazendo essa apresentação inicial para que o seu leitor se situe do que se trata. E o desenvolvimento, como eu falei um pouco antes, ele é focado na ação narrativa e marcado pelo pretérito perfeito do verbo. Ou seja, como é um relato de viagem, é algo que já aconteceu, por isso o tempo pretérito. Eu fui à casa da minha avó, e aí você vai desenvolver tudo o que aconteceu. Isso faz parte do desenvolvimento, que é o transcorrer do seu relato. Já o clímax é o ponto mais alto da história. O uso de verbos de ação, discurso direto, indireto, ou seja, como você está narrando a sua história, o seu relato, o discurso sempre vai ser direto, porque você está falando, você está em ação, não é um narrador que está falando por você, e isso seria um discurso indireto. Então, o clímax, digamos que é o momento mais alto da sua viagem, o momento que você teve uma aventura maior. E para finalizar, o desfecho, que seria o final da viagem, o encerramento do seu relato.